A princípio, as ideias nihilistas no mundo de horror cósmico criado por Lovecraft pode parecer estranho. No entanto, o parêntese que quero trazer hoje, como eu vejo a influência do niilismo presente na obra. Apesar do niilismo de certa forma ser um pouco ambíguo, existe o ponto-chave onde eu acho que Lovecraft pode ter pegado um pouco de inspiração para colocar na sua obra, o que fez claramente toda a diferença. No mundo do horror cósmico, aquilo que causa mais espanto, claramente, é o medo pelo desconhecido. A humanidade não tem competência suficiente para entender que não somos o centro do universo. Ainda temos aqueles que acreditam na Terra plana, ou até ouso dizer aqueles que acreditam na Terra oca. E isso é muito bem explorado pelo autor. Um exemplo que posso citar é quando Yog-Sothoth foi invocado pelo próprio pai da desafortunada e desprovido de qualquer encanto. Lavinia Whately foi quem carregou sua prole desse bizarro incidente onde uma das crianças nasceram com características de bode e meia humana, é claro. Mas como pode observar, o pai de Lavínia sabia como proferir o ritual, mas claramente, apesar de Yog-Sothoth ser um dos deuses, vamos dizer assim, talvez o mais tranquilo deles, ele ainda concentra-se em dizer que a humanidade é praticamente insignificante. Então, a dimensão que Yog-Sothoth habitava era praticamente 100% desconhecida por seres humanos. Então, essa parte da irrelevância humana, praticamente do conceito onde, perante ao tempo e o espaço, não faremos praticamente quase nenhuma diferença. No calendário cósmico, os seres humanos são praticamente, não diria nem bebês, né? Somos praticamente irrelevantes no calendário cósmico. Claramente, o niilismo ele não fala somente da irrelevância humana perante os acontecimentos cósmicos. O niilismo carrega consigo a fama de ser a filosofia daqueles que negam a existência de algum Deus, que negam a existência de um objetivo humano. Então, esses conceitos eu não quis trazer para o vídeo, apesar de eles serem muito aprofundados. Existem dois pensamentos filosóficos com relação a isso. Um deles é que o niilismo é somente voltado para os prazeres mundanos, ou seja, você só faz aquilo que te traz prazer e te isola nessa questão onde você somente vai atrás de dopamina. Claramente, isso não seria nada bom para o seu corpo. Claro que alguns filósofos dessa filosofia não se deram tão bem assim, vamos dizer. O outro conceito é o que eu acho mais interessante e que eu gostaria de trazer, que acho que se encaixa no mundo do horror cósmico de Lovecraft, é o seguinte: a filosofia da libertação, ou seja, o que seria a libertação? Trazendo para o nosso cotidiano, a libertação seria, por exemplo, vamos dar um exemplo. Meu chefe pediu isso, isso e isso está além do meu alcance, mas pretendo não desapontá-lo. Isso é irrelevante para nós, né? Isso é irrelevante se você desapontá-lo ou não e tal. Num contexto geral, num contexto maior, qualquer decisão das nossas pequenas vidas não passa de muita coisa. E também vem uma das partes que também acho interessantes é o conceito cósmico, né? Nós conhecemos ainda, apesar de que alguns falam que conhecemos muito do universo, muito pouco dos mares e tal. Claramente acredito que existe muita coisa para ser descoberta. Claramente, assim, estamos, para não dizer o contrário, ainda somos extremamente analfabetos com relação aos segredos cósmicos. Acredito que sobre essas influências, não somente dessa filosofia, mas num contexto geral, Lovecraft era um ser muito culto, uma pessoa, né, que acabava lendo muitos livros de outras obras de outros autores. Acredito que contribuiu de maneira geral para que ele criasse a sua própria filosofia, que seria o cosmicismo.
onde chegamos naqueles conceitos que já falei anteriormente, onde os seres humanos vivem suas vidas confortáveis, suas vidas simples, e mal sabem o que espera, aonde ele conseguiu introduzir ali os seus elementos de horror, né, de terror, e o que acabou deixando muito mais interessante a obra. Para aqueles que querem fugir um pouco do terror tradicional, que seria assassino, né, espírito e tal, acaba indo para esse caminho que eu acho bem mais interessante. Na verdade, é bem mais interessante. Acredito que o terror em si esteja um pouco saturado, mas em alguns contos ele também não abre mão do natural. Natural em termos assim pro terror. Por exemplo, nós temos o conto que é Os Sonhos na Casa da Bruxa, onde tem a visita de Walter Gilman, que na verdade vai morar no sótão da casa, né? E tal, tem todo um enredo. E lá ele acaba por ser importunado pela bruxa Keziah Mason e o seu felino Brawl Jenks, que na verdade mais parece um rato do que um felino, mas as pessoas já acharam que era um felino. Bom, esse foi o vídeo. Eu quis fazer nesse vídeo uma ponte, né, entre a filosofia real e o mundo fictício. Achei que ficava interessante. O fato é que o niilismo aborda muito mais assuntos, né? Talvez assuntos um pouco mais complexos quanto a existência humana. Ele acaba contribuindo para o existencialismo também, mas não é o que eu quis trazer para esse vídeo, né? Eu acredito que teve influência, né, nas suas obras, no decorrer. É claro que o escritor, ele não, muitas das vezes não define a sua obra já no início, o que ela vai ser e tal, ele vai complementando-a com o tempo e vai a editando. Então, de certa forma, acredito que teve influência e, bom, se você discorda, acha que não tem nada a ver, acha que eu simplesmente estou delirando, comente o que você acha, né? Se você acha realmente que o niilismo não contribuiu para nada ou que não faz sentido algum esse pensamento da minha parte. Gostaria de pedir por gentileza que deixe o like e acompanhe o canal para os próximos vídeos.